Olá, esse é o Por Dentro da Política. Eu vou conversar com a deputada estadual Márcia Lia, do PT. Eleita com mais de 70 mil votos, exerce uma forte participação nas áreas da reforma agrária, agricultura familiar, habitação e direitos humanos. Deputada, sempre é um grande prazer, um privilégio recebê-la. São temas tão atuais e tão relevantes para toda a população, não, deputada? Com certeza, o nosso trabalho aqui na Assembleia Legislativa, ele tem sido muito focado nas questões agrárias, da agricultura familiar, né, da segurança alimentar, da reforma agrária, da regularização fundiária, tanto a urbana quanto a rural. E a gente tem feito um trabalho muito forte também na questão da moradia, né? Nós temos um trabalho bastante significativo na cidade de São Paulo. A gente tem contato e tem trabalhado muito a questão das favelas aqui em São Paulo, né? Temos feito muitos debates, muitas discussões para a gente melhorar as condições de habitabilidade das pessoas. Então a gente trabalha na questão da reforma agrária, da questão da reforma urbana. São temas que nos são muito importantes, são muito caros e que a população paulista, a população brasileira tem muita necessidade de deputados, de deputadas que se debrucem sobre essas questões e que os ajudem, né, na elaboração de políticas públicas, de projetos de lei para melhorar a vida dessas pessoas. Deputada, me chamou muita atenção o material que eu recebi da sua assessoria de imprensa, por sinal muito bacana, com conteúdo muito expressivo. Sim. A senhora caminhou, a senhora visitou mais de 143 cidades ao longo do seu mandato por todo o estado de São Paulo. Qual é a visão que a senhora pode dar nesse momento para a população do interior, do estado como um todo? Olha, Marcos, a gente faz um trabalho muito próximo da população. Nós temos um mandato participativo, né? Um mandato que vai até onde as pessoas se encontram. Então você enumerou aí 143 cidades, mas eu tenho certeza que foi muito mais. Né? Algumas delas, inclusive, eu já fui 3, 4, 5 vezes até. Né? A gente visita os assentamentos rurais, a gente visita as pequenas cidades, a gente tem trabalho no Pontal do Paranapanema, na região do Sudoeste Paulista, a gente tem trabalho na Alta Paulista, a gente tem trabalho na região de Ilha Solteira, Pereira Barreto, a gente tem trabalho no centro do estado de São Paulo, porque eu moro em Araraquara, minha família é de Araraquara, então a gente tem um trabalho muito forte pelo interior do estado de São Paulo. Então eu conheço as realidades de cada uma dessas regiões, né? Porque eu estou presente, eu visito, eu converso com as lideranças políticas, com os vereadores, com os prefeitos e com todo o arcabouço de pessoas que vêm dialogar conosco. A gente tem feito um trabalho que vai desde a divisa com Mato Grosso do Sul, a divisa com o Paraná, a divisa com Minas Gerais. A gente tem um trabalho muito grande pelo interior do estado de São Paulo. E com toda essa experiência, deputada, e a gente sabe, né, que o país está vivendo uma crise, né? Quais são as principais reivindicações, por exemplo, da população como um todo, ou também dos vereadores, dos prefeitos? Olha, Marcos, hoje a população está muito aflita pela falta de emprego. Né? Por onde a gente passa, as pessoas perguntam: deputada, a senhora não sabe como fazer para me arrumar um emprego? Ou onde é que eu posso levar um currículo? Ou como é que eu faço para arrumar um trabalho? Eu estou desempregado há muito tempo. Nós temos uma quantidade de pessoas muito grande desempregadas. Hoje está quase beirando aí 14 milhões de pessoas sem empregos formais, e nós já estamos quase chegando aos 30 milhões de pessoas se a gente considerar um emprego formal e o emprego informal. O informal é aquele que a pessoa vende um salgadinho, vende um pão caseiro, tem a sua banquinha vendendo laranja, vendendo mandioca, vendendo produtos da agricultura, enfim. Se a gente somar tudo isso, a gente tem aproximadamente 27, 28 milhões de pessoas desempregadas. Então isso é uma coisa que pega muito nas pessoas. Os prefeitos reclamam muito de que eles estão com o pires na mão, né? Eles reclamam muito que eles precisam cumprir aquilo que a Constituição estabelece, respeitando os limites constitucionais da saúde, da educação, da segurança, e o povo sente a falta, né, da saúde de qualidade, da educação de qualidade. Então há
uma situação muito delicada, né? Porque o prefeito quer oferecer melhores condições, sim, mas ele tem um limite, e agora com a emenda constitucional 95, a situação vai piorar ainda mais, porque há uma limitação de gastos, né? O prefeito não pode gastar mais do que ele gastou no ano anterior em saúde, educação, e aí não se considera a evolução, vamos dizer assim, da população, né? Todos os dias nascem muitas crianças, nasce mais gente do que sim, morre. Então a gente vai ter o aumento da população, uma densidade habitacional muito grande que a gente está percebendo aí, e a gente não tem os investimentos na saúde, na educação, na segurança pública, nas políticas sociais, na questão da agricultura, da forma como seria necessário para atender as demandas da população e de quem administra essa população. E a senhora, como uma das grandes líderes do partido do PT, qual é a sua visão em relação... o Brasil tem alguma saída emergencial a médio e longo prazo ou a curto prazo? Qual é a análise que a senhora faz nesse momento? Nós temos que ter eleições diretas. O povo brasileiro tem que escolher a pessoa que vai governar esse país. Somente através de uma eleição direta, de um plebiscito, de uma discussão da sociedade, de quem é que a sociedade de fato pretende que governe esse país, a gente vai ter condições de melhorar, porque a população com certeza vai avaliar o histórico do candidato e também o programa de governo, né? Qual é a proposta que a gente tem para a população brasileira? O que é que se oferece? O que é que o candidato A, o candidato B, o candidato C tem? É isso que a população tem que enxergar, né? O que é que vai fazer para melhorar a saúde? O que é que vai fazer para melhorar a educação? Quais os recursos que vão ser investidos? Eu penso, aí é uma sim, forma minha, pessoal, de pensar, que nós temos que fazer um plebiscito popular revogatório de algumas coisas que foram feitas por esse governo que, se tivesse colocado um programa de governo para a população brasileira, não teria sido eleito. O presidente Michel Temer não teria sido eleito com o que ele está fazendo no Brasil hoje, porque ele acabou com os direitos trabalhistas, ele pretende acabar com a previdência social e com o direito do trabalhador e da trabalhadora se aposentar. Ele está entregando as nossas plataformas do pré-sal. Então a gente tem aí um conjunto de situações muito sérias que vão a cada dia mais dificultar a vida dos nossos brasileiros e brasileiras. Então eu penso que há possibilidade sim da gente recuperar a nossa autoestima. O povo brasileiro está muito triste. Veja a Copa do Mundo. Sim. A gente não está vendo mobilização, movimentação quase nenhuma, muito pouca, né? Se a gente for considerar, eu acompanho as Copas do Mundo desde 1970, na nossa famosa Copa de 70. Quer dizer, então, eu via em todos os anos onde a gente tinha a Copa do Mundo, o povo animado, o povo fazendo festa, fazendo bandeira, camiseta, as casas ficavam todas enfeitadas de verde e amarelo. Ande pela cidade, veja, são pouquíssimas as manifestações. Isso é porque o povo brasileiro está triste. O povo brasileiro está sem emprego, está sem educação, sem saúde, sem segurança pública e vendo as nossas riquezas sendo entregues. Então, acho que esse cenário é um cenário que a gente só conserta com eleições diretas. Deputado, a senhora tocou num ponto importante e fundamental, a autoestima do brasileiro. E sem moradia, o brasileiro vai ficar, com certeza, ainda mais para baixo. A senhora é uma das grandes defensoras da moradia sim, digna. Qual é a sua visão em relação a esse tema tão importante? Nós temos que retomar o programa Minha Casa Minha Vida. Domingo agora passado, eu estive na favela de Vila Prudente. Eu acompanho a favela de Jacareípe, eu acompanho a favela do Haiti, eu acompanho a ocupação do Jaraguá, eu acompanho a favela de Boqueirão, eu acompanho muitas favelas aqui na cidade de São Paulo. E também pelo interior, onde as cidades têm também, muitas vezes, nichos de moradia de péssima condição de dignidade. Então, esse trabalho, ele me permite dizer que nós precisamos construir muitas moradias, mas muitas moradias.
né? E que os governos, eles não têm essa preocupação. Veja o número de moradias que foram construídas no estado de São Paulo. É insignificante diante da demanda que está posta para os governantes. Então, nós temos que investir recurso em moradia, nós temos que investir recurso, mas recurso forte, que era o que a Minha Casa Minha Vida vinha fazendo. Era um programa sustentável e era um programa que, ao mesmo tempo, permitia que as famílias saíssem daquela condição. Porque imagina uma pessoa não ter onde morar. Como é que a pessoa tem vontade de trabalhar, de estudar, de ser uma pessoa do ponto de vista... do ponto de vista da dignidade humana, né? Por isso que a gente defende tanto que os direitos humanos sejam respeitados. Em relação à Minha Casa Minha Vida, tivemos algumas mudanças, né? O que a senhora achou disso? Eu acho que as mudanças que foram feitas, elas não foram para beneficiar a população mais pobre, porque a Minha Casa Minha Vida, aquela que vinha de quem não ganhava nada até um salário mínimo e meio, ela era assim, a grande puxadora do programa, né? Porque essa é a grande necessidade no Brasil. Nós temos muita gente vivendo com menos de R$400. Né? Isso é estatística, o IBGE que colocou esses números para nós. Então, a nossa população, nosso brasileiro é muito pobre e nós precisamos da condição de dignidade. A pessoa que tem uma casinha para morar, mesmo que seja uma casinha pequena, ela tem dignidade. Ela começa a ter autoestima, a melhorar a sua condição de estudo, ela começa a se sentir mais valorizada pela vida, com vontade de trabalhar, de estudar, de cuidar dos seus filhos. Agora, quando você tem que pagar um aluguel altíssimo, muitas vezes as pessoas... Eu visitei a semana passada uma ocupação lá no Jaraguá, uma ocupação que já tem mais de 1.200 famílias vivendo embaixo de lona, em barracos, daquela madeirite, aquela madeirinha fininha, bem fininha. Com zinco, uma condição assim subhumana, né? Subhumana. A forma como aqueles seres humanos estão vivendo ali. Então, assim, como é que uma pessoa que não tem um lugar para morar, ela tem estímulo para qualquer coisa? Não tem. Então, nós temos que fazer com que os programas habitacionais funcionem, com que os governos coloquem nos seus programas de governo o que eles vão fazer para a moradia, que a gente tenha, de fato, um candidato à presidência ou uma candidata à presidência da República que tenha a sensibilidade para entender que tudo começa pela moradia e pela educação. Nós temos que ter moradia e temos que ter educação. Óbvio, saúde, segurança, uma série de coisas. Mas, assim, moradia é fundamental. Por isso que a gente defende tanto... temos, inclusive, aqui na casa, uma frente parlamentar em defesa da moradia, em defesa da reforma urbana. Temos também a defesa de moradia, de condições dignas para quem vive no campo, que aí a pessoa precisa de um pedacinho de terra, né? Menos de 1% da população brasileira detém quase 50% da terra desse país, né? Do grande latifúndio. Então, nós não podemos permitir que isso aconteça dessa forma. Temos que dividir, temos que melhorar a condição de acesso dessas pessoas, temos que ter programas que incentivem as pessoas a viver no campo, porque 70% da alimentação que chega nas nossas mesas, nas nossas casas, elas vêm da agricultura familiar. E a agricultura familiar tem muito pouco estímulo e subsídio do governo federal para dar conta da necessidade de alimentação saudável do povo brasileiro. Então, tem muita coisa que tem que ser feito. E aí o povo tem que olhar quem é que oferece, de fato, né, uma proposta de melhoria nas condições do nosso país, de fato, e que de fato tenha compromisso com esse povo. Deputada, ainda em cima desse tema tão importante que é a habitação, queria fazer uma associação a uma outra bandeira, a um outro tema que a senhora defende de uma forma veemente, contundente, muito importante também, que é a defesa das mulheres e vítimas de violência doméstica. Sim. Por que eu quero associar isso? Porque a senhora tem um projeto de lei, a PL 573 de 2016, que é um projeto de lei sobre a cota habitacional para mulheres vítimas de violência doméstica. Nós temos vivenciado aqui no Brasil, eu acho que muito em decorrência da conjuntura econômica, da conjuntura política, da conjuntura que está posta para o nosso país, que está empobrecendo, que está retrocedendo nas conquistas sociais. Então, em decorrência disso, também, não só, mas também
a gente tem visto aumentar a violência contra as mulheres. E aí a gente apresentou um projeto de lei o ano passado, o ano retrasado, no sentido de que a gente tem uma cota dos imóveis que sejam entregues no estado de São Paulo, que sejam direcionados às mulheres vítimas de violência. Destinamos 7% desses imóveis para essas mulheres, e aí tem todo um pré-requisito, né? A mulher tem que tem que comprovar as condições de que ela realmente passou por problemas de violência, tem uma série de requisitos que a lei estabelece, mas a gente acha que é fundamental, porque senão a mulher não sai daquele círculo de violência. Né? Ela apanha, mas ela não tem para onde ir, ela fica na casa e no dia seguinte ela se submete novamente a apanhar de novo, porque ela não tem para onde ir. Se a gente tiver uma reserva nos programas habitacionais do Estado que direcionem essas casas para essas mulheres, a gente vai fazer um trabalho muito bonito aqui no estado de São Paulo, e a gente vai estar colocando essas mulheres numa condição mais digna, e elas vão sair desse círculo de violência. Então, no dia de hoje, o nosso projeto de lei está sendo votado aqui na Assembleia, e eu espero que o governador Márcio França não vete o nosso projeto, porque se ele vetar, nós vamos buscar todas as condições para derrubar o veto, porque esse projeto é fundamental para as mulheres vítimas de violência. A gente trabalha muito a defesa dos direitos das mulheres. Vai alcançar muitas vidas, não, deputada? Muita gente. Vai ser muito bom. Muito bom. No mundo globalizado, a gente não pode deixar de falar sobre um tema importante, que é o LGBT. Sim. Recentemente tivemos na Avenida Paulista, como todos os anos, e são sempre temas relevantes, sempre estão levantando bandeiras e assuntos importantes. A senhora também tem um projeto de lei, Famílias Homoafetivas, que é o projeto de lei 574/2016, que é um projeto de lei que garante atendimento igualitário para pais, mães e filhos de famílias homoafetivas, escolas estaduais, inscrições nos programas de habitação e fichas compartilhadas no sistema de saúde. Sim. Mas nada mais do que justo, não, deputada? Nada mais do que justo. A gente vive hoje um momento de muita intolerância, de muito ódio, né, de muita dificuldade de aceitação das diferenças. Nós temos que entender que a gente vive numa sociedade democrática, numa sociedade onde as pessoas têm o direito de escolher o que é que elas querem fazer das suas vidas. E a gente tem que tratar os seres humanos com amor, com respeito, com atenção, e não com violência, e não com arbitrariedades, e não com ódio, né? Intolerância. Tudo isso são coisas que a gente não gosta nem de falar. São palavras que a gente exclui do nosso vocabulário, mas a gente entende que é importante que as pessoas sejam respeitadas nos seus direitos. E hoje a lei permite o casamento de pessoas do mesmo sexo. Então, nós temos que ter também o direito de que essas pessoas tenham acesso aos programas habitacionais, aos programas de saúde, e que as pessoas se posicionem da forma como melhor lhes aprouver, da melhor forma como elas se concebem. Porque às vezes a pessoa, ela nasce com um sexo, mas ela não se enxerga naquele sexo, ela se enxerga de outra forma. Então nós temos que respeitar as pessoas, né? Temos que respeitar a escolha das pessoas. Então nós defendemos esse projeto de lei para que a gente possa ter aí o acesso das pessoas a programas do estado de São Paulo. Ainda há pouco a senhora tocava no assunto sobre reforma agrária. Eu sei que a senhora é muito comprometida com esse assunto, visto que no início do programa, eu até brinquei com a senhora, mais de 143 cidades que a senhora percorreu com muito louvor. Queria voltar a esse tema sempre muito importante. A senhora coordena também essa frente parlamentar, que é a reforma agrária, agricultura familiar e segurança alimentar. Qual é o grande caminho para o nosso estado em relação a tudo isso, deputada? É o governo do estado de São Paulo ter a sensibilidade de fazer a regularização fundiária. Nós temos muita terra ainda no estado de São Paulo, passível de ser colocado para a reforma agrária. O governo do estado tem mapeado isso tudo, quer dizer, precisa ter uma força-tarefa para fazer a regularização fundiária das pessoas que já se encontram nos lotes, e o governo federal
né? Porque, na verdade, quem faz reforma agrária é o INCRA, é o governo federal. Então, o governo federal tem que ter a sensibilidade de identificar as áreas devolutas, de identificar as propriedades que não cumprem a função social da propriedade, fazer aí os decretos expropriatórios, tomar essas terras e fazer assentamentos rurais para que a gente tenha produção de alimentos saudáveis. A gente sabe que é possível produzir alimentos de qualidade, alimentos orgânicos, alimentos que não tenham veneno, para que a gente não continue nessa retórica, nessa insistência, né, da gente consumir produtos que tenham muito agrotóxico, o que nos causa doenças graves, sequelas dessas doenças, e muito do câncer, do aumento do câncer, é em decorrência. Nós somos o país que mais consome veneno no mundo. O Brasil é o primeiro em consumo de veneno no mundo. Nós temos que diminuir isso. Bem oportuno também, porque hoje, lá na Câmara Federal, eles estão discutindo, eles mudaram o nome de veneno para produtos fitossanitários. É veneno. É agrotóxico. É um pouco mais de injeção, né? Então, vamos dizer assim. Eles mudam as palavras, mas o contexto é o mesmo. Então, nós não podemos aceitar isso. Nós temos o nosso povo lá fazendo a defesa, nós temos o pessoal do MST fazendo a defesa, nós temos muitos deputados que são contra o aumento do consumo do agrotóxico, e as pessoas precisam ser conscientizadas, porque as pessoas não têm noção da quantidade de litros de veneno que a gente consome na maçã, na pera, na banana, no alface, no tomate, daquilo que a gente consome no nosso dia a dia. Com toda certeza. Quero falar sobre um outro projeto de lei que eu achei muito bacana, que é um projeto de lei de medição individual de água em condomínios e prédios. É um projeto de lei 634 de 2016. Eu que já morei em prédio, eu sei bem o que é isso. Eu tenho certeza que quem nos está assistindo, a grande maioria, pelo menos na capital paulista, interior nós temos mais residências, também passam por esse tipo de problema. Qual é a visão da senhora em relação a esse projeto de lei? Então, nós aprovamos esse projeto de lei, o governador Geraldo Alckmin, ele vetou o projeto de lei. Isso. E nós estamos agora trabalhando para a derrubada do veto. Nós queremos derrubar o veto porque nós entendemos que esse projeto de lei é fundamental. Porque assim, você consome a sua energia, você mora num edifício, você consome a sua energia, né? Você paga pela energia que você consome. Se você consumir bastante, você paga bastante. Se você consumir pouco, você paga pouco. Na questão da água, a grande maioria dos prédios, principalmente os prédios mais antigos, a medição não é individualizada, né? Então, por exemplo, eu fico aqui em São Paulo 2 ou 3 dias por semana, o tempo que eu fico na Assembleia, né? Porque o restante do tempo eu estou trabalhando no Estado, estou viajando, estou fazendo conversas com prefeitos, com vereadores, estou viajando, estou para fora. Às vezes eu vou, depois eu volto, mas a gente fica, às vezes, pouco tempo no apartamento. Então, eu gasto pouca água, mas eu pago pelo consumo da água de todo mundo, daqueles que trabalham o dia inteiro, que lavam muita roupa. Eu sou sozinha, né? Então, você veja a diferença que tem numa família com 10 pessoas, com 7 pessoas, com 6 pessoas, e a pessoa que vive sozinha e poucos dias até. Então, você paga o mesmo valor que paga uma família grande, o que não é justo, porque numa casa que entram 6 orçamentos, 7 pessoas trabalhando, e numa casa que tem uma pessoa só trabalhando, eu dei o exemplo da minha pessoa, mas quantas pessoas não vivem sozinhas aqui nessa cidade de São Paulo e pagam pelo consumo de outros que têm famílias maiores. Então, a ideia é individualizar, é que cada prédio é perfeitamente possível, não é caro, né? Existem formas de fazer, alguns prédios já fizeram por iniciativa própria, e o governador Geraldo Alckmin, infelizmente, ele vetou esse projeto, mas nós vamos derrubar esse veto aqui. Tá bom. Deputada, nosso tempo urge, acabou, mas que pena. A gente teríamos muito mais para falar. Com certeza. Mas muito obrigado, realmente é sempre um grande privilégio recebê-la aqui. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção com a gente. Eu que agradeço a todos os nossos ouvintes, os nossos telespectadores, né? E dizer que é um prazer sempre estar aqui, podendo prestar contas do nosso trabalho. Afinal de contas, nós somos eleitas pela população para representar a população. Eu espero que eu esteja representando a contento o povo que me escolheu e todo o Estado de São Paulo.
Muito obrigado. Eu conversei com a deputada estadual Márcia Lia, do PT. Você ficou por dentro da política. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.